Agora a nossa reunião está sendo gravada, tá? Vamos dar início, então. Eu peço para todo mundo, tá, que não esteja apresentando, que deixe mutados os seus microfones, tá? Para o som não atrapalhar. O Marcos e o Jean, que vão fazer a apresentação, né? Vocês têm 10 minutos, tá, para fazer essa apresentação. Depois disso, vocês têm 2 minutos para apresentar o vídeo, né? Até 2 minutos, ok? E aí a gente vai abrir para arguição. Tudo bem? Tá, 10 minutos, né? Isso. Tá. Tá? Então, vamos lá. Vou mudar o microfone já. Vou colocar aqui o slide para vocês acompanharem. Estão todos vendo o slide? Está transmitindo? Está aparecendo? Oi. Sim, se possível, né, tu coloca como tela cheia, né? Porque aí tá cortando, pegou mais parte de baixo. Peraí. É que está abrindo outro programa. Deixa eu fechar aqui e tentar o som. Continua com esse corte aqui, mas é o que temos. Que diminui que o zoom, Marcos. Tá ok? Sim. Tá ok agora. Tudo bem. Vamos começar. Primeiramente, boa noite a todos e obrigado por terem comparecido a essa defesa de TCC que está ocorrendo pelo Google Mix. E a gente vai aqui apresentar o nosso projeto, que é uma websérie documental, Fotossensíveis Percepções Paraenses. Bom, primeiramente, na região amazônica, mais especificamente na Belenense, a gente tem artistas e que nesse cenário se inspiram, e dentro desse contexto, a gente tem os fotógrafos paraenses. E aqui na nossa região, os fotógrafos paraenses não são tão valorizados e também há uma escassez de projetos que visam divulgar e difundir os conteúdos sobre fotografia paraense. E o Fotossensíveis, ele vem com uma proposta de mudar esse cenário. Jean? Bem, né, a partir das minhas percepções pessoais, né, sobre conteúdos, né, sobre fotografia paraense, né, que eu percebi que escassez sobre esses mesmos, né, porque assim, que eu sempre fui interessado por fotografia, né, então eu sempre pesquisava, eu ia para oficina, ia para palestra, né? E eu percebia essa escassez sobre conteúdos, né? Então, a partir disso, né, eu elaborei uma tese, né, digamos assim, de que a população de Belém, né, paraense, ela não tem conhecimento sobre o fotógrafo de sua própria região, né, por conta de escassez de conteúdo, né? Então, que antes de pensar em algum projeto, algo do tipo, né, eu fiz uma pesquisa, né, para poder, assim, obter dados, né, sobre isso, para confirmar a minha tese. E a partir disso, né, que eu fiz uma pesquisa pelo Google Forms, né, com perguntas pertinentes, né, sobre conteúdo sobre fotografia paraense, né, e que a partir da minha pesquisa, né, eu obtive dados, né, que quebraram parte da minha tese. Então, que a tese, né, se modificou, né, então, que a tese final ficou
que a população de Belém paraense ela tem conhecimento sobre a fotografia que é produzida na sua própria região, né? Mas que existe em si uma escassez de conteúdos e que precisa ser mudada, né? Marcos? Ok. Aqui a gente tem os gráficos de pesquisa que mostram os resultados que a gente obteve. Primeiramente, a gente tem um conhecimento sobre os fotógrafos paraenses dos seus trabalhos, né? 75% diz que conhece, enquanto 34% fala que não. Em relação à busca por esses conteúdos, 46% diz que encontra com facilidade, enquanto que 53%, diga-se de passagem, a maioria, diz o contrário. Já nessa segunda parte, a gente tem um acesso a esses conteúdos. 96% diz que gostaria de ter acesso a eles, enquanto 4% fala que não. Já os interessados em conhecer dizem que 84% falam que sim, enquanto que 16% não. E, obtendo esses resultados, e a partir desses gráficos, a gente pode concluir que antes a gente pensava que as pessoas não conheciam a fotografia paraense, mas o que acontece é que elas conhecem a fotografia e o que falta são conteúdos e a facilidade para acessar eles. E a outra questão é a questão de audiência, que há pessoas interessadas em consumir esse tipo de conteúdo, ou seja, há uma demanda para consumir produtos como fotossensíveis. Pronto, Jean. Bem, né, a partir dessa pesquisa, né, e essa leva de tese, né, pode-se começar a pensar em alguma coisa que solucionasse, ou pelo menos contribuísse um pouco, né, para essa escassez de conteúdo. Então, a partir disso, né, foi pensado em fazer uma websérie sobre fotógrafos paraenses, uma websérie documental, onde que o próprio fotógrafo, né, pudesse falar sobre a sua vida na fotografia, sobre o seu trabalho, a sua opinião, né, sobre a fotografia paraense. Então, assim, uma websérie, né, que pudesse ser acessível a máxima de pessoas possível, né, com o objetivo de difundir esse conhecimento da fotografia paraense. Então, assim, né, para, assim, tornar mais acessível, pelo menos, a maioria do público, né, que a gente pensou em fazer, né, um canal na plataforma do YouTube, né? Aí, a partir disso, a partir dessas definições básicas, né, começamos a estudar e tudo mais, né, e pensando em que forma poderíamos fazer, né, então começamos a pesquisar, a ler, e tem dois fatores, né, que nos focamos mais, né, que no caso é o Lucena e o Nikos, né, então pegamos parte de conceito dele, de conhecimentos, e aplicamos no fotossensível, né, digamos uma parte assim de quinta vista, de retórica, foi tudo pegado deles. Bem, passando para outro ponto, que é o Canvas, né, modelo de negócio, eu não vou me aprofundar nele, né, porque a gente tem pouco tempo. Então, falando assim rápido, né, aqui, né, que está o sensível, né, nessas parcerias, atividades chaves, recursos, proposta de valor, relação com os clientes, canais, segmento de cliente, fonte de renda. Aqui, né, uma coisa que eu queria falar sobre estruturas de custo, né. Atualmente, que a gente tem uma parceria, né, que é com a universidade, então, com essas partes de equipamento, local de gravação, que a universidade que cede, né, então, nós não temos
Então, quando se coloca aqui, né, que estruturas de custos logo abaixo aí no Canvas, né, eu coloco pensando assim desvínculo, né, com a universidade, pensando em numa continuação futura, né. No caso, você se encaixa, né, os gastos, equipamentos, pagamento de equipe, aluguel de estúdios, transporte e alimentação. Mas, que no geral, é isso. Sensível é isso. Ok. Aqui a gente tem o nosso canvas da jornada do usuário, que ele explica como vai ser a experiência do usuário quando entra em contato com o nosso produto, no caso a websérie fotossensíveis. Eu também não vou me aprofundar muito nele devido à questão do tempo, mas eu vou explicar mais ou menos a estrutura dele para vocês terem uma ideia. São 5 colunas e 3 linhas. Em cada linha, a gente tem um momento. Temos a necessidade do usuário, o momento-chave e a satisfação dele. E conforme vai passando as colunas, as necessidades e o momento-chave da satisfação do usuário vai mudando, até que a gente chega ao final dela, que é onde o usuário ele já encontra o nosso canal, se inscreve e compartilha nossos vídeos, e a satisfação dele é extremamente feliz. Bom, na nossa sinopse, a gente tem o que vai ser apresentado para o nosso público, né? O que a websérie Fotossensíveis ela tem a propor. E eu vou estar lendo aqui para vocês. O Fotossensíveis é uma websérie centrada na fotografia local do estado do Pará, tendo como tema fotógrafos paraenses. Seguindo o formato documental, cada episódio se constitui de uma entrevista com algum fotógrafo, onde o mesmo expõe sua trajetória, opinião, perspectivas sobre a fotografia paraense e seus trabalhos. Jean? Bem, passando para essa parte, né, de storyboard, né, que a fotografia pensada, né, por fotossensível, né, por websérie, é uma fotografia, né, que, digamos assim, pudesse ligar o convidado, né, o fotógrafo convidado com o público, né, que vai ser acompanhando o canal, né. Então, para isso, nós pensamos que uma fotografia que entra no médio, né, onde pudesse captar o movimento da mão, né, do fotógrafo, né, e também pensando numa carga assim, uma carga que emotiva, né, pensamos no plano closer, né, onde pudesse pegar a emoção de cada convidado, né, e para passar essa da emoção, né, dele, tá falando do trabalho, sobre a fotografia paraense, né. E que dentro disso, né, que dentro dessas fotografias, dentro de cada episódio, né, também tem pequenos takes, né, do fotógrafo trabalhando, produzindo, né, passando qual é, digamos assim, o processo criativo dele, né. Também, no meio do episódio, né, também que é apresentado, né, que algumas fotografias de cada fotógrafo, né, para apresentar o trabalho dele e passar aquele conhecimento da fotografia paraense, né. Ok. Aqui a gente tem o nosso cronograma físico financeiro. E bem aqui, se vocês puderem acompanhar, é a tabela com os nossos custos em relação à produção de fotossensíveis. E esses são valores médios dos itens e coisas necessárias para a produção da websérie. Então, uma câmera, por exemplo, a gente tem um preço de tile para aluguel de 190, enquanto que o microfone de lapela e gravador a gente tem 127. Já o aluguel de estúdio, R$50, enquanto que o transporte, 36, a alimentação, 50. Já o total da diária dá para 170, 127 para de lapela e gravador, aluguel de estúdio, 50, transporte, 36 e alimentação, 50. E a gente tem um total de R$833 na produção de um episódio de fotossensíveis. Jean? Bem, né, passando para essa parte de identidade visual, né,
Bem, a logo que pensamos, né, uma logo que fosse simples e direta, né, que passasse, assim, o que é fotossensível, né, o que é sobre o conteúdo da fotografia paraense, né. Então, que os componentes, né, da logo são a câmera fotográfica, né, que é a DSLR, e que a bandeira do Pará, né. Então, assim, né, pegamos os dois componentes e juntamos, como vocês podem ver aí, né, com duas versões da logo, né. Essa parte, o formato, né, da câmera fotográfica e essa, essa essa faixa e a questão da representar Cavaleiro do Pará, né? A Capeleta de cor escolhida, né? Foi Pará, né, para representar ainda mais, para ficar mais direto, né? A banda do Pará, e também o branco, né? Como uma cor neutra para os negros, digamos assim, né? O nome, né, fotossensíveis, ele vem de dois pontos, né? Um ponto ligando com o equipamento, né, fotossensível, ligando com a câmera fotográfica ao componente fotossensível dela, né, que capta a luz e transforma na imagem, né? E também um outro ponto, né, do nome fotossensível, né, vem de uma visão mais subjetiva e filosófica, que pode dizer assim, né, digamos assim, o fotossensível ao ser produtor da imagem, né, que no caso é o fotógrafo, né, e por conta que a existência da luz, o fotógrafo tem a possibilidade de ver e de capturar a imagem, digamos assim. Então, o fotógrafo é um ser que age por conta da existência da luz, tornando o fotógrafo um ser fotossensível. Por isso que tem essa barrinha, né, entre o foto e o sensível, fotossensíveis. E é isso. Aqui a gente dá parte dos nossos canais de comunicação. O primeiro deles é o YouTube, onde a gente disponibiliza de maneira gratuita os conteúdos, os vídeos da websérie, e atualmente a gente conta com 54 inscritos, e o canal está composto por 5 vídeos, sendo 4 de episódios e 1 de vídeo teaser. E para ajudar na divulgação desse conteúdo, a gente usa as ferramentas das mídias sociais, no caso o Facebook e o Instagram. O Instagram é a nossa principal rede social, e atualmente conta com 110 seguidores. E neles a gente posta não só quando os vídeos vão ser lançados, mas também os conteúdos e informações sobre os trabalhos e projetos dos nossos fotógrafos entrevistados. Jean. Bem, para finalizar, né, eu vou apresentar que a equipe, né, do projeto, né. Bem, o projeto, né, que é composto por mim, né, Jean Cardoso, o Kedelson Moraes, o Marcos Paulo e o Max Rodrigues, né. Bem, a minha função no projeto, né, é idealizador do projeto e coordenador, que é editor de vídeo, design gráfico e social media. E dessa função, né, de filmmaking e editor de vídeo junto comigo. O Marcos Paulo é roteirista e também que é motion designer. O Max Rodrigues, né, ele é filmmaker, junto com o Adelso e técnico de áudio. E creio que finalizamos aqui. Obrigado, pessoal. É isso. Temos a parte a parte do vídeo ainda, né? Como é que vai ser? O vídeo. Sim. No caso, só que eu vou passar aqui agora. Acredito que dá para jogar o link aqui no chat, aí todo mundo clica nele e assiste. Sim, eu vou fazer isso, ok, pessoal? Faz isso e ao mesmo tempo tu passas aí, que é pra gente ter uma noção de tempo, todo mundo junto.
Tá ok. Tá, o link já tá no chat. Aí eu vou compartilhar a minha tela, né? Pessoal, esse é o vídeo. Eu vou parar o compartilhamento de tela aqui. E acho que assim finalizamos a nossa apresentação. Agora sim. Bom, então, como manda, né, o protocolo, vamos passar primeiro a fala para o professor convidado, que é o professor José Viana. José, seguinte, você pode fazer todas as suas colocações, as perguntas, para eles responderem depois, ou você pode fazer como bate-papo, aí fica a seu critério, tá bom? Tá bom, obrigado. Deixa eu só reabrir aqui, que quando eu reiniciei, tá. E aí eu vou jogar isso para cá. Bom, gente, boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite, para eu me reorganizar aqui nesse lugar de quem faz comentários, né, sobre o TCC e o que eu posso contribuir, na verdade, tanto no sentido de avaliar o que vocês apresentaram, mas mais ainda no sentido do que vocês podem fazer daqui para frente, né, pensando o projeto como algo que é tipo um embrião, assim, uma semente, e ele pode dar muitos frutos, assim. Então eu vou ressaltar alguns pontos de parabenização, assim, né? E depois eu vou colocar algumas questões e algumas sugestões. Então eu queria meio que ressaltar e parabenizar vocês, assim, pelo cuidado com o trabalho, né? De certa forma, isso é algo que a gente percebe ao entrar em contato com o memorial, e mesmo com os canais, né, tá tudo bem bonitinho, assim, bem organizado. Então, cuidado no projeto gráfico como um todo, né? Projeto gráfico do memorial, vocês resolveram cortar as fotos para elas transbordarem para um lado, brincando um pouco com essa coisa do contorno muito reto, né, da fotografia. Então, vocês fizeram ali uns cortes e tal, que dialoga, assim, né, uma imagem com o espaço do memorial em si, né. Aí, nessas fotos do memorial, eu senti falta, isso não é um problema, assim, né, mas talvez uma coisa para vocês ficarem atentos para os próximos, que eu senti falta a autoria das imagens, né, vocês têm ali umas imagens
num plano aberto. Cada página vocês têm primeiro uma foto do Ver o Peso, enfim, e aí talvez lá no cantinho fosse bom colocar as autorias, assim, né? Ou mesmo se vocês pensam uma autoria coletiva, né? O nome do grupo de vocês, enfim. Mas, ou para saber se essa imagem é de vocês ou é de outras pessoas que vocês estão usando, que aí talvez isso precisaria ser melhor pensado e construído com esses outros autores. Isso, tá. Sobre então, o nome, nessa coisa de ressaltar aqui os pontos, eu acho que é um nome também muito interessante, né? Porque toca tanto essa ideia de seres sensíveis, esses fotógrafos, artistas e tal, sensíveis à sua realidade, ao seu contexto, e sensíveis também no sentido da luz, né? Eles são fotossensíveis, sensíveis à luz, então eles vão um pouco atrás dessa relação, e eu acho que esse nome ficou bem legal, assim, parabéns também. Bom, aí, quando vocês entram na justificativa, né, por que o projeto existe, na verdade, vocês ressaltam várias vezes a questão da escassez das informações, né? Eu tenho um pouco de dúvida, assim, sobre essa escassez. Eu acho que existe um conteúdo, assim, talvez não um conteúdo suficiente, né? Talvez, porque o campo é muito amplo também, né? Tem fotógrafos dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000, que talvez são mais conhecidos para Isso é uma coisa que a gente conversa um pouco, assim, eu quando estava dando aula também constatava, assim, talvez existe aí uma transição de uma certa idade, de uma certa geração, quando essa certa geração já entrou no mundo das redes sociais, no mundo da internet, houve meio que um corte, assim, né? Então, parece que as novas gerações não conhecem muito o que já foi feito, assim, e aí eu só fico um pouco nessa questão, será que é escassez, né? Isso me leva a pensar também numa outra questão, que é, quando vocês fazem a pesquisa para dizer escassez de informação, que público é esse que vocês estão entrevistando, né? Porque outra coisa que vocês colocam, por exemplo, que a fotografia paraense é mais conhecida fora do que aqui. Mas mais conhecida fora a partir de que público, né? Se vocês estão pensando num público que vai para a universidade estudar esse campo da imagem, ou mesmo das artes visuais ou da comunicação, esse é um público. Se vocês têm vários outros, né? Então, com que público a gente está trabalhando para fazer essa pesquisa e com que público a gente está trabalhando como a quem o projeto se destina, assim, né? Porque ainda que as informações estejam presentes na rede, é preciso pensar, né, como essas informações chegam até esse público, vamos dizer assim, que é o objetivo de vocês. É um público de estudantes? É um público, assim, pensar um pouco esse público, né, o recorte desse público, tanto para fazer a pesquisa, quanto para depois, numa estratégia de difusão do material, como chegar nesse público. Isso é outro ponto. Ok. Aí sobre o orçamento que vocês colocaram ali, né? Eu entendo que esse projeto, Fotossensíveis, é um projeto que vocês podem continuar com ele, né? Envolvendo ele. Vocês podem buscar recursos através de editais, né? Agora tem um edital aberto aí, que é justamente para a produção de conteúdo digital, né? Da Fundação Cultural do Pará. São 80 prêmios, eu acho que de 5 mil. É um valor relativamente baixo, mas no contexto onde não tem recursos, esse é um recurso possível, né? E aí, o que eu chamo a atenção de vocês no orçamento
vocês estão pensando ali um orçamento para fazer um dia de gravação, né? Então, alugar 3 câmeras, o som, aí o estúdio. Então, vocês estão pressupondo que esse dia de gravação é o dia do estúdio, mas vocês também têm essa incursão externa, né, de acompanhar o fotógrafo ou a fotógrafa no seu processo criativo, seja na rua ou seja em outro lugar, porque pode ter fotógrafos que, enfim, trabalham em casa, sei lá. Então, vocês, na verdade, estão pensando nesse cronograma, nesse orçamento atual, o orçamento para fazer uma diária de filmagem, né? Mas vocês também têm que pensar a pós-produção. A edição, vocês vão alugar uma ilha para editar o material? Vocês conseguem editar no computador? Vocês vão fazer uma mixagem do som com alguém que trabalha nessa área para ter um acabamento melhor, né? Para dar uma finalização melhor? Vocês vão precisar de um orçamento para colorização? Então, talvez pensar o orçamento não por um dia de saída, mas por um episódio, né? Talvez até por um episódio e por uma temporada. De repente, para fazer um episódio custa 3 mil, não sei, 2 mil. E para fazer uma temporada custa 6, 8, 10, não sei. São quantos episódios uma temporada? Isso talvez era uma coisa que vocês poderiam pensar nesse orçamento, e aí eu volto a dizer, não necessariamente para cá, para o memorial, mas quando vocês forem submeter esse projeto em algum edital, né? E aí, dentro dessa questão do orçamento, me faz pensar que também vocês podem pensar também nessa trilha sonora. De repente, algum artista local pode produzir ou uma trilha mais expressiva que aparece no início e uma trilha mais de fundo, né? Um background sonoro, porque vocês usam aí uma trilha que vocês puxaram da internet, e ela me remete assim para um outro lugar, né? É uma estética que vem de outro lugar. E como a gente está tratando aqui de uma dimensão local, paraense, não que precisa ser uma música, sei lá, um tecnobrega, um carimbó, mas pode ter uma textura, pode ter uma ambiência mais local, assim, né? Para casar com o que a gente está vendo nas imagens e sobre o que a gente está falando durante os episódios, né? Olha, eu estou falando um monte de coisas, se vocês puderem anotar, vocês anotam, assim, são ideias. Não, eu tô falando. Tá, e eu estou falando justamente assim, tanto para memorial, mas assim, mais para o projeto seguir, né? Aí, no memorial também, assim, vocês incluem ali o Bill Nichols, né? Mas é tipo uma inclusão, ao meu ver, um pouco superficial, assim. Vocês não aprofundam o que vocês estão querendo discutir ali com o Bill Nichols. Aí me parece assim que ou dá um pouco mais de profundidade aonde vocês querem chegar, né? Ou talvez ele está sobrando um pouco, assim, né? E aí, nesse âmbito das referências, porque ele entra ali como uma referência teórica, vamos dizer assim, no campo do documentário, né? Mas como referências, vocês também poderiam trazer como sugestão outras webséries de referência para vocês, né? Que possam ser webséries de referência tanto na fotografia, na condução do diálogo, né? Como faz essa relação de uma entrevista que perpassa pela oralidade com a exibição de fotos, né? Porque a gente está falando de fotógrafos paraenses que tem uma produção mais extensa, assim, né? E aí, de certa forma, por exemplo, ali na entrevista do Rafael, eu acho que, se eu não me engano, tipo, tem uma foto dele, assim, que passa, né? E é uma foto super bonita, super forte, e talvez vocês pudessem dar mais valor à produção dessas pessoas, né? Desses autores, assim.
misturando um pouco, né? Então, na verdade, pensando um pouco nessas referências de outras webséries, eu tenho duas aqui para compartilhar, que talvez vocês conheçam, talvez não, né? Mas eu acho que são webséries bem interessantes, assim, que tocam ou diretamente na questão fotográfica, ou tocam questões de identidade, enfim, que as entrevistas passam por aí também, né? Então tem essa websérie chamada No Olhar.tv, Fotografia Brasileira. E aí ela é super bem construída, assim, né? E aí trazendo um pouco para essa dimensão das referências, vocês podem olhar para essas webséries e perceber como é que eles fazem o arranjo dos enquadramentos, como é que eles fazem os movimentos de câmera, né? E como é que esses movimentos de câmera compõem, junto com a montagem, o trabalho final, assim. Então, observar um pouco as referências e entender a dimensão que cada um está trabalhando ali, né? Roteiro, fotografia, som, como é que cada um, dentro do seu campo, percebe as referências, né? As referências que nos atravessam constantemente. Então, isso, né? Estudos de enquadramento, possíveis movimentos de câmera, o que ressaltar da presença do entrevistado, né? Que vocês têm aquela câmera mais close ali, que sempre está focada no rosto e na fala, né? Mas existem outros elementos expressivos do corpo, né? As mãos comunicam muito, assim, né? Cada um vai se comunicar corporalmente de um jeito. Então, de repente, para os próximos episódios, essa câmera mais com zoom maior, vocês podem trabalhar um pouco essa corporalidade do entrevistado, assim. Outra sugestão também, passando um pouco para as redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook, né? Eu acho que elas estão muito bem construídas, então parabéns, assim, tipo, tenham cuidado, o texto não tem erros, né? Não tá uma coisa assim com ponto, sem ponto, não, tá tudo bem cuidadinho. E aí, essa ideia de trazer mais os fotógrafos, de trazer mais a produção das fotógrafas e dos fotógrafos, é que vocês podem presentificar mais eles nas redes sociais, né? Aí, mesma coisa, tem uma foto lá do Rafael, uma da Joyce, que é a mesma foto que vocês usaram no vídeo. Talvez vocês pudessem fazer uma investigação maior na obra dessas pessoas, porque vocês também vão aprender um monte, assim, né? É um projeto legal, porque quando vocês forem estudar fulano de tal, para fazer a entrevista dele, vocês vão aprender muito com o modo como o fulano de tal trabalha, com os seus períodos de trabalhos, né? Um período a Joyce trabalhou no... ali, esqueci o nome agora, do lado do Corro Velho. Ela, enfim, esqueci. Aí, outro período, ela está agora investigando as paisagens, né? Então, são projetos, assim, né? Que vocês podem adentrar um pouco também. Aí, talvez seja interessante vocês pensarem num site também, né? Um site para abrigar tudo e, de repente, até vender uma camisa, vender um caneca, vender um pôster, formas de também vocês pensarem como o projeto pode também gerar recursos, né? Que sejam mínimos para pagar, sei lá, mínimas coisas, ou ir atrás de editais e patrocínios para vocês também se bancarem, né? Aí, por fim, que eu acho que eu falei demais, só uma dica. Ali no final, aproveitando que vocês estavam no estúdio fotográfico, vocês podiam ter feito uns retratos padronizados do grupo para ficar mais profissional ali, aquele final, né? A última lâmina que vocês têm o retrato de vocês, da equipe, do grupo, ali vocês podiam ter feito um retrato mais padrão, né? Tipo assim, um formato de cor, mesmo de enquadramento, assim, da equipe, para isso também ganhar uma força maior, assim, aproveitando que vocês estavam ali com o estúdio. E aí, por fim, várias vezes, né?
Eu falei do noolhar.tv, que é uma websérie, né, que fala de fotógrafos brasileiros e que tem 2 temporadas. Eles fizeram uma temporada inicial e eles arranjaram investidores para isso. Depois eles fizeram a segunda temporada com outros investidores, tem uma outra identidade visual e tal. Uma outra websérie que eu acho muito massa, desse campo das entrevistas, ela se chama Afrotranscendência, que é uma websérie com artistas e artistas negros, negras, de linguagens diversas, assim, né? Tem artistas visuais, tem artistas do teatro, da música, da performance, e é uma websérie muito bonita, assim, muito bem construída no ponto de vista da fotografia, da edição. Então vocês podiam dar uma mergulhada assim nessas duas para, como o Bob diz ali na entrevista dele, né? Cara, vocês têm que ler, ir para o teatro, ver filme, né? Tudo isso faz parte. Eu não anotei aqui, mas eu queria falar de 2 coisas também. Ainda tem tempo? É rápido. O que aconteceu aí? 2 perguntas, na verdade. Essa é para o grupo, ou mais para a pessoa responsável do som. O que aconteceu com as 2 primeiras entrevistas, né? Que é da Joyce e do Rafael. Aqui, para mim, o som está muito confuso. Eu acho que talvez teve um problema ali de gravação, porque eu sei que a acústica é meio difícil lá no estúdio, né? E vocês talvez tentaram limpar o som, mas ficou assim estranho. E aí eu acho que isso, pensando que a websérie é também uma espécie de, respondendo lá a justificativa, né, da escassez de informação, é um conteúdo que fica com memória, né? É parte da história já, né? É parte de algo que as pessoas vão atrás e vão pesquisar e vão encontrar. Então, a minha sugestão seria, se não tiver como resolver aquele som, talvez tentar regravar com o Rafael e com a Joyce, né? Para finalizar a coisa bem legal, assim, para quando as pessoas acessarem, buscarem Rafael da Luz ou Joyce Nabissa, encontrar entrevista com som bom, com a qualidade boa. Se vocês pensam em levar o projeto adiante, eu acho que pensem um pouco nesse. Aí, se vocês forem falar aí um pouco, o Max e o Edelson, eu queria saber de vocês como é que foi essa experiência no campo de trabalho que vocês tiveram, né? Quais os desafios que vocês enfrentaram e que aprendizados, talvez, ficou desse processo. Seria legal. Aí é isso. Obrigado. Desculpa se foi meio confuso. É que tudo está interligado, né? E é isso, gente. Valeu, parabéns pelo trabalho e quero ver vocês continuando nesse projeto. Boa noite. Delton? Oi. Quer que eu comece explicando o som? Vai lá no áudio. José, boa noite a todos, né? Então, vamos parecer sobre os 2 primeiros saltos que o José questionou e tal. Aconteceu o seguinte, foi que o microfone utilizado na gravação era de baixa qualidade e o áudio ficou muito ruim. Ficou sujo, ficou com ruído. Não ficou de qualidade ideal. Foi utilizada o áudio da própria câmera. Estava muito ruim, foi feito um tratamento no áudio, no som. Feito um tratamento no som. Foi utilizado o Audition e o Adobe Audition e o Audacity. Feito 3 procedimentos nele. Reverberação, redução de ruído e ganho na potência na voz do entrevistado. À medida que a gente conseguindo limpar, mas dando ganho e dando muita sensibilidade na redução do ruído, e a voz do entrevistado ia ficando distorcida. Por isso, essa questão de estanido visa ter um pouco ruído e a voz do entrevistado ser baixa. Se a gente aumentasse muito a voz dele ia ser distorcida. Por isso que ficou esse
Os 2 primeiros ficaram um pouco abaixo, porque eles foram gravados, acho que, se não me engano, na data, um dia, outro dia foi gravado o outro. Não teve meio tempo de ver qual a diferença de áudio entre o outro. Do áudio, tal, e tudinho. Eu fiz todo esse tratamento no áudio para tentar melhorar ao máximo o áudio dos 2 primeiros. Já no terceiro quarto, eu fui usado um microfone qualidade melhor, sem fio, direcional, e melhorou 100% o áudio. Mas os 2 primeiros teve esse problema realmente. A gente tentou fazer todo o tratamento dele ao máximo que deu, sem esquecer muito a voz do entrevistado. É isso? Bom, em relação à experiência com as filmagens, com o projeto em si, Fotossensíveis, né? Foi até um certo desafio, porque eu não estava acostumado a trabalhar com entrevistas, assim, com eventos. Então, quando a gente conversei com o Jean a respeito de fazer parte do projeto, foi um desafio mesmo a questão da edição, na hora de filmagem, o tempo que a gente tinha era pouco, era correria toda hora, assim, quando o dia de gravação, era aquele desespero para chegar no estúdio cedo, para poder fazer a gravação. E foi uma experiência muito legal mesmo, participar desde o início do processo de produção, a conversa com os fotógrafos antes, lá dentro do estúdio, tudinho, após o encerramento da gravação, aquele bate-papo também, e depois já na parte de edição, né, que era uma das coisas que eu gosto muito de fazer, que é a edição de vídeo. E a gente passamos dias aí, eu e o Jean, passamos dias mesmo assim, nessa parte da edição, trabalhando mesmo duro, mesmo pesado. E foram horas mesmo nesse trabalho. Então foi muito, muito legal mesmo fazer parte do projeto, estar inserido nesse projeto, nas partes de filmagens externas também, que a gente caminhou junto com os fotógrafos. Foi muito legal, foi uma experiência bem legal mesmo, fazer parte do projeto junto com toda a equipe que participou. E essa parte foi muito bacana mesmo, gostei muito. E essas questões de detalhes mesmo, que em relação às fotografias que o Jean comentou, colocamos mesmo na edição, tentamos colocar, os fotógrafos nos mandam as imagens, então colocar o que mais assim, seria o trabalho mesmo do fotógrafo, assim, juntar mesmo, junto com o vídeo, o áudio e as imagens dos fotógrafos trabalhando junto, para deixar um vídeo bem legal mesmo, bem interessante de se assistir. Isso aí. Que para a gente era uma rotina nova, né? Aquela rotina de estúdio, chegar, fazer montagem, tudo isso era novo para a gente. Sim, trabalhar com a própria iluminação, assim, trabalhar com 3 câmeras de ângulos diferentes, então tudo isso tinha que posicionar corretamente, ajeitar tudinho, as coisas tudinhas. Foi um desafio e foi muito bem. Bom, eu acredito que você já tenha, né, respondido os questionamentos, então vamos passar para o professor Silon agora, tá? Que é o nosso professor da casa. Sim. Oi, gente. Bom, assim, nas apresentações assim de multimídia nesse formato, normalmente a gente já dá alguma contribuição antes, né, antes da apresentação, né? Mas no caso da gente ter um professor convidado, como a gente teve, ele veio com uma série de apontamentos. Na verdade, eu diria até que são uma série de conselhos assim de quem já está no mercado e quem pode ajudar vocês a transformar o projeto de vocês num produto
sustentava, né? Então, assim, eu acho que o que vocês têm que fazer é escutar, anotar o que o Zé Viana falou, né? Para aproveitar esses editais que estão abertos e tentar a captação de recursos com isso. Mas, assim, uma única coisa que eu acho que tem que colocar é que, por exemplo, no orçamento, vocês não colocam a hora de trabalho de vocês, entendeu? Então, porque, assim, normal, todo estudante encara, é um trabalho, tem que fazer o trabalho e então tá de graça, tá? Não é de graça. A hora de trabalho de vocês, ela tem um valor e aí é importante vocês colocarem isso no orçamento, até porque quando vocês forem atrás de recursos para financiar o projeto, isso aí é uma forma de vocês contabilizarem. Olha, o Marcos está fazendo isso, ele está trabalhando tantas horas no projeto, então ele vai ganhar X no final do trabalho, entendeu? O Jean está fazendo outra coisa, e essa outra coisa já são mais horas de trabalho. E assim vai, não é? Eu estou muito feliz com o resultado, porque eu vi vocês aplicarem tudo que vocês conheceram, tudo que vocês tiveram contato no curso, né? Adorei quando tem aquele efeito da câmera e a estrelinha dá uma clicada, né? O memorial também está... Vocês tendo a Cláudia como orientadora, lógico que o memorial ia estar impecável, né? E lembrando também que é um protótipo. E vocês foram muito além do protótipo, né? Então, vocês foram muito além do que se esperava numa graduação tecnológica, que é um curso de 2 anos, que acaba tirando em 3, mas oficialmente é um curso de 2 anos, né? Então, assim, muitas vezes a gente trabalha com o que tem, com o que dá. E dentro dessa história de criar uma linguagem para a internet, trabalhar com o que dá, o trabalho de vocês está excelente. Eu não vou fazer nenhuma observação, porque eu acho que o José fez todas as possíveis, assim, é um cara que é do mercado, é da fotografia, sabe? E, assim, o que ele trouxe aqui para vocês é um norte agora, no passo de que vocês estão dando fora, vocês estão dando um passo para fora, mas aí vocês vão dar outros passos fora, agora, da universidade. E, assim, lógico, sempre que vocês precisam, os professores estão aí, que foram professores de vocês, estão aí para orientar, para ajudar, mas agora na posição de colega de trabalho, né? Então é isso, gente. Parabéns e boa sorte. Bom, rapazes, vocês gostariam de fazer alguma última observação, algum último comentário em cima das observações tanto do professor José quanto do professor Acilon? Como eu falei, professora, mas eu acho que vai demorar, mas eu vou fazer, né? 5 minutinhos, tá? 5 minutos, tá? Eu acho que vai dar tempo, mas bem, na questão, assim, né, de escassez de conteúdo, né? Falando disso, bem, que o ponto, assim, né, que o projeto foca, né, que a escassez de conteúdo via online, digamos assim, né? Que na questão, assim, que tem mais referências fora do Pará, né? Que diverge um pouco, porque que essas questões, né, mais que analógicas, digamos assim. Bem, qual foi outro ponto do professor que eu pensei? Tá, questão das referências, né, que eu estou lembrando agora. Quando olhar, né, quando olhar, ele está como referência aí também no memorial, que ele também serviu como referência, né, muito também na questão de fotografia e tudo mais. Só que eu fiquei com um receio assim de colocar como uma referência direta, né, porque tem aquilo, né, de referência e cópia e plágio, né? Então, eu não sei
eu fiquei meio em dúvida como colocar isso, assim, para em um dado momento não virar plágio, né? Eu não sei. A trilha sonora, tá. Fotografia como memorial, né? A única fotografia que era de um fotógrafo aí, né, convidado, é a fotografia que é da capa, né, que é um cara que é do Bob Menezes, que foi mencionado, né, no início das, da, da apresentação, né? Caiu outra fotografia, né? São fotografias nossa da equipe. Eu tentei nesses pontos, né? Só que eu na peça acho que me esqueci de atentar crédito, né? Que pra gente também, né? Em cada foto lá, uma foto a minha, outra foto do Maxi, do Marcos, e assim vai, do Adelson. No geral, do que eu estou lembrando agora, é isso. Provavelmente eu não vou lembrar. A trilha sonora, inicialmente, ela foi usada de diretórios abertos, né, do próprio YouTube, ele oferecendo isso. Só que é uma boa alternativa, regionalizar essa própria trilha com um som mais, assim, não original, tipo, com uma banda mesmo. A gente tem até colegas músicos, tocam instrumentos, tem bandas, poderia até ir para esse lado também, de regionalizar essa trilha. Sim, Isso. eu acho que é isso. Mas essas questões, e só um detalhe, assim, elas não são, tipo, problemas desse atual estágio do projeto, né? São ideias de coisas a construir, como o Arcilon falou, assim, né? Agora que vocês vão dar os passos seguintes, assim, né? Podem dar os passos seguintes. É isso. Mas muito parabéns, tá? Trabalho várias dimensões do multimídia juntas, assim, né? É bem bonito, assim, de ver as peças se encaixando, assim, né? Obrigado, César. Bom, então eu queria de novo agradecer todo mundo que está aqui assistindo. Se nós estivéssemos numa sala de aula, né? Normalmente nós pediríamos para todo mundo sair para a gente poder conversar, né? Agora é só a banca. Aqui nessas circunstâncias, como é que a gente faz, né, Silão? Na banca do mestrado, pediram para todo mundo sair da sala. E aí, o coordenador entra em contato chama os alunos, né, da banca para dar a nota. Então, por favor, Aí tá. todo mundo saia. Daqui a 5 minutinhos vocês retornem, tá bom? Tudo bem, professora. Até mais, pessoal. Até daqui a pouquinho. Vou chamar os pais de volta. Deixa eu avisar ali. Pode. Oi, Úrsula. Já ia te chamar, Jean. Jean, eu vi tua live ontem. Viu? Que legal. Vi aqui na minha preparação para a banca. Que já dá. Eu tô aqui com Veio todo mundo? Falta o Max. Não, o Max está ali. Falta o Marcos, né? Falta o Marcos, né? Deixa o Marcos chegar, então, para fazer a leitura da ata aqui. Tá? Agora, o Marcos chegou. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou projetar aqui, né, a ata. Sim. Um minutinho. Então, bora lá. Vocês estão vendo? Tá entrando. Sim. Sim. Ok. Então, vamos lá. Ata de aferição do trabalho de conclusão de curso. Aos 5 dias do mês de agosto do ano de 2020, às 19h15, reuniu-se a banca examinadora composta pelos professores Cláudia Valéria França Vidal, orientadora e presidente,
Acilon Emercílio Batista Cavalcante e José de Almeida Viana Júnior, membros, para avaliação do trabalho de conclusão de curso de autoria dos alunos Edelson Serrão Moraes, Jean Cardoso da Silva, Marcos Paulo Lobo Costa e Max da Conceição Rodrigues, intitulado Fotossensíveis Percepções Paraenses. Após a apreciação do trabalho e da apresentação pública oral e expositiva, a banca promulga o seguinte resultado. O trabalho foi considerado aprovado com o conceito excelente. Tem a palma do surdo, que é assim, né? Parabéns, rapaz. Obrigado, professor. Obrigado. Olha, Tô ouvindo a torcida organizada aí. Hoje é festa. A família, né? Pô, que bacana. Então, seguinte, só dizer para vocês que foi um enorme prazer trabalhar com vocês esses meses todos, tá? Com esse projeto que é um projeto muito relevante, né? A gente precisa de mais informações, de dar maior visibilidade para os nossos produtores aqui, de todas as linguagens artísticas, da fotografia inclusive, tá? E vocês não me deram nenhum trabalho, né? Eu aprendi Que bom. Que bom. só o Marcos chegou atrasado, mas tá tudo bem. Tá bom, então é isso. Olha, levem em consideração todas as observações que o professor Acilon fez, que o professor José fez, tá? E é daqui para frente agora. Tá? Sigam com esse projeto, a gente dá todo o apoio. E é isso. E obrigada a todo mundo que veio aqui também, participou, assistindo, dando apoio moral para esses rapazes. Tá? E continuem seguindo eles nas redes sociais, assistindo os vídeos, tá bom? É isso.